Então, vamos dar uma retomadinha aqui. Deixa eu selecionar minha folhinha. Aqui, pessoal, vamos lá. Vamos dar uma relembradinha aqui, tá? Quando você tem uma equação exponencial, é quando você tem a sua variável no expoente. Qual que é a ideia de resolver uma equação exponencial? É você igualar as suas bases, porque com as bases igualadas, você consegue cancelar a base, tá? E aí você iguala os seus expoentes. Então, por exemplo, se eu tiver, né, na verdade, essa propriedade aqui, tá? Quando você tem, ó, bases iguais, ó, certo? Você tem AX igual a AY. Se as bases forem iguais, você cancela as bases e iguala os seus expoentes. E a partir daí você consegue encontrar o valor da sua incógnita, se ela estiver no expoente. A questão é, como é que você iguala as suas bases? Para isso, a gente vai usar como ferramenta as propriedades de potenciação. Então, tem que estar dominando bem aqui as propriedades de potenciação. Certo? Então, quando você tem multiplicação, soma os expoentes, divisão subtrai os expoentes, potência de potência, né? Quando você tem aqui, ó, duas bases multiplicando, você pode aqui separar, né? Como se você tivesse uma distributiva com o expoente aqui. Tá vendo? Na divisão também, ó, se está junto, você pode separar, certo? Essas propriedades, pessoal, tem que estar bem claras para vocês. Quando a gente fala de equação exponencial, muitas vezes a gente usa a volta da propriedade. Por exemplo, aqui, ó, como eu falei para vocês, ó, a volta da propriedade, se você estiver somando os expoentes, você pode quebrar ele numa multiplicação. Se você estiver subtraindo os expoentes, você pode quebrar ele numa divisão. É a volta da propriedade. Então, é a propriedade 1 e a propriedade 2, a gente usa bastante a volta dela. E também a propriedade 3, que é essa propriedade aqui, ó. Essa propriedade aqui. Quando você tem aqui uma potência com expoente fracionário, né, que a gente sabe que a gente pode transformar numa raiz, a volta dela a gente usa também. Por quê? Porque a ideia é justamente você deixar com o expoente, né? Equação exponencial, você tem que deixar com o expoente. Então, você transforma essa raiz numa potência, com expoente. Aí lembra lá da brincadeira, né? Ó, quem está por dentro está por cima, quem está por fora está por baixo, correto? Então, essa volta a gente usa bastante também, beleza? E aí, quando você tem também o expoente negativo, né? Por exemplo, quando tiver um número inteiro aqui, né? Elevado a -2, você inverte a base e troca o sinal do expoente. Na verdade, pessoal, quando o seu numerador for 1, você pode colocar o expoente embaixo aqui, diretamente, né? Porque 1 elevado a qualquer coisa dá o próprio 1, né? Então, aqui, o seu expoente, você inverte a base e o seu expoente vai para baixo aqui, certo? Então, aqui ficaria 1/4. A volta dela, também, ó, se você quiser subir com o seu expoente, você sobe, só que aí, ó, o 1 vai para baixo, né? E o expoente vai trocar de sinal, certo? Eu subi com o expoente, ele trocou de sinal. Beleza? Então, essas propriedades têm que estar bem fixas aí. Aí, na aula passada, eu fiz alguns exemplos. Para você igualar a base, muitas vezes você tem que fazer a fatoração do número. Então, aqui a base é 2, aqui a base é 4. Você consegue reduzir o 4 à base 2. Né? Então, 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Aí você usa a propriedade aqui da multiplicação dos expoentes, tá? Esses exemplos aqui eu fiz na aula passada. Eu vou fazer mais uns exemplos e vou deixar vocês tentarem fazer um exercício. Tá bom? Então, exemplo 2, exemplo 3. Vou fazer aqui o exemplo 4. Esse daqui. Então, quando você tem, ó, tem aqui uma potência, né? Tenho dois expoentes, né? Ó, um dentro e um fora. Qual propriedade que eu vou usar aqui? Eu vou usar aquela propriedade da multiplicação dos expoentes. Vou pegar as propriedades aqui. Ó, vou usar essa propriedade aqui. Tá? Ó, da multiplicação dos expoentes. Quando eu tenho expoente dentro, expoente fora. Então, multiplica os expoentes. Então, aqui vamos ficar com 4. Aqui vai ficar 4. Eu vou multiplicar os expoentes. Então, vou fazer uma distributiva aqui. Vai ficar
3 menos x vezes 2 menos x, certo? Tudo isso daqui é igual a 1. Então, fazendo a distributiva com o expoente, ó. Então, aqui ficaria 6, aqui ficaria menos 3x. Então, a gente ficaria com 4, ó, fazendo a distributiva. 6 menos 3x, agora com menos x, ó. Menos 2x, menos com menos, e menos x com menos x, né? Mais x ao quadrado. Tudo isso aqui é igual a 1. Beleza? Então, a gente ficaria com 4 elevado. Ó. O meu expoente aqui vai ser um trinômio do segundo grau. Colocando aqui na ordem, né? X ao quadrado, ó, positivo, tá vendo? Devo 3, devo 2, eu devo 5x mais 6, igual a 1. Beleza? Galerinha, sempre que você tiver 1, você pode colocar 1 como a base que você quiser. Basta você colocar o seu expoente como sendo 0, né? Porque todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, como é que eu vou igualar? Ó? Aqui, beleza, eu tenho minha base 4, aqui base 1. Como é que você consegue igualar essas bases? Basta você fazer o 1 como sendo 4 elevado a 0. E as suas bases ficam igualadas. E aí eu consigo usar a propriedade de cancelar as bases. Então, aqui ficaria assim, 4 elevado a x quadrado menos 5x mais 6 igual. Esse 1 eu vou escrever como sendo 4 elevado a 0. Tá? Pronto, igualei as bases. Se eu tenho as bases iguais, significa que os expoentes são iguais. Então, daqui, ó, posso cancelar a base aqui, ó. Cancelei, cancelei. O que vai sobrar? Agora eu trabalho só com o expoente. Então, x, o que sobrou? X quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. E o que é isso, pessoal? É uma equação do segundo grau. Bom, você pode fazer por Bhaskara, mas vale a pena você pensar em soma e produto. Vamos lembrar, soma. Quando o meu A, pessoal, nesse caso aqui, o meu A é igual a 1, tá vendo? O A é igual a 1. Quando o meu A é igual a 1, a soma das raízes, ó, a soma das raízes vai ser sempre o oposto do B. O B é menos 5. Quem que é o oposto do menos 5? É o mais 5. Tá? Então eu não sei quem são as raízes, mas eu sei que a soma delas tem que dar 5. E o produto? Qual que é a formulinha do produto? Quando o meu A for igual a 1, o produto vai ser igual ao C, que no caso aqui é 6. Tá vendo? Então a soma é o oposto, lembra que a soma é o oposto do B, tá? Que vai ser 5. E o produto vai ser igual ao C, que no caso aqui é o 6, certo? Aí você tem que pensar, dois números que o produto dá 6 e que a soma dá 5. Começa sempre a pensar pelo produto. Quem são esses números? Então você tem aqui o x1 e o x2. Quem são? 2 e 3, né, Jeff? Então, 2 e 3. Certo? Pronto. Então, daqui, solução 2 e 3. Se você trocar o x por 2 aqui, você vai ter uma igualdade. Se você trocar o x por 3, você também vai ter uma igualdade. Beleza? Então, solução 2 e 3. Maravilha? Então, aqui, ó, a dica desse exercício aqui, pessoal, quando você tiver a base 1, você consegue escrever o 1 como uma base qualquer. Basta você colocar o seu expoente 0, porque todo número elevado a 0 é igual a 1. Beleza? Bom, no exemplo 5, tá? Isso aqui são só exemplos, tá? Não é exercício da apostila, são só exemplos meus aqui, tá? Aqui. Bom, olha só. Eu olhei para isso aí, eu identifiquei o seguinte. Aqui, eu tenho a base 2/3. Essa base não dá para reduzir mais, né? Então, eu tenho que trabalhar com essa base aqui. O 81, eu já intuitivamente já sei que dá para reduzir a base 3.
E o 16, eu sei que dá para reduzir a base 2. Só que aqui vai ficar ao contrário, né? Aqui vai ficar ao contrário. Então, eu vou ter que inverter. Lembra, quando você inverte a base, você troca o sinal do expoente. Sempre, tá? Inverteu a base, trocou o sinal do expoente. Então, como é que eu vou igualar essas duas bases aqui? Eu vou reduzir o 81 à base 3 e vou reduzir o 16 à base 2. Depois, ó, inverte para ficar igual e troca o sinal do expoente. Então, vamos lá. O 81, pessoal, é a mesma coisa que 3 elevado a 4, né? Porque se você fatorar o 81, vai ficar 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 4 vezes. Então, esse 81 é a mesma coisa que 3 elevado a 4. Então, a gente ficaria com 3 elevado a 4. E o 16 é 2 elevado a 4. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, 2 elevado a 4. Então, isso aqui vai ser igual a 2 terços elevado a x sobre 2. Beleza? Aqui, pessoal, vou usar essa propriedade aqui. Tá vendo? Ó, tá separado, ó. Eu vou escrever como como um único expoente. Tá vendo? Então, eu uso muito a volta das propriedades. Então, aqui vai ficar 3 sobre 2 elevado a 4 igual a 2 terços elevado a x sobre 2. Ah, Jefferson, mas as bases não estão iguais. Ok. Então, agora eu vou usar o inverso da propriedade do expoente negativo, né? Porque quando o expoente está negativo, se você inverter a base, ele fica positivo. E se ele está positivo, pessoal, se eu inverter a base novamente, ele fica negativo. Então, toda vez que você inverte a sua base, você vai trocar o sinal do seu expoente. Se ele está positivo, ele fica negativo. E se ele está negativo, ele fica positivo. Certo? Então, sempre usa, ó, tá? É igual essa ideia aqui, certo? O expoente está negativo, não tá? Se eu inverter a base, ele vai ficar positivo. E se eu voltar a inverter a base, ó, se você inverter a base de novo, você volta para cá. Entendeu? Então, toda vez que você inverte a base, você troca o sinal do seu expoente. E para que eu vou inverter a base? Para ficar igual. Então, invertendo aqui, ó, vamos ficar com 2 terços elevado a menos 4, igual a 2 terços elevado a x sobre 2. Pronto, resolvi meu problema, consegui igualar as minhas bases. Bases igualadas cancela a base e iguala os expoentes. Então, daqui a gente conclui que x sobre 2 é igual a menos 4. Ok? Então, você pode pegar esse 2 que está dividindo, passar ele multiplicando. Daqui a gente tira que o x é igual a 2 vezes menos 4, que é menos 8. Tá? Então, solução, menos 8. Beleza? Solução, menos 8. Conjunto solução. Então, esse x aqui tem que ser menos 8. Beleza, pessoal? Tranquilo? Dá um joinha aí se está tranquilo. Se está na paz. Tudo na paz. Tá bom. Vamos, deixa eu ver aqui mais um exemplo. Mais um exemplo, aí vocês vão tentar fazer depois do exercício. Então, aqui. Bom, eu olho para isso, pessoal. Bom, minhas bases, ó, aqui eu tenho 32, aqui eu tenho 8, né? Qual que dá para reduzir aí? As duas bases dá para reduzir a quem? Qual base que dá para reduzir o 32 e o 8? Base 2. Concorda? Para 2, né? Para 2, porque ó, o 32, eu olhei ali, eu bati o olho, eu sei que o 32, pessoal, é 2 elevado a 5. E eu sei que o 8 é 2 elevado a 3. Então, eu vou ter que manipular as coisas ali para poder igualar as minhas bases. Lembra que eu falei? É muito comum, pessoal, quando você tem raiz, você voltar aquela propriedade
né? Para poder tirar essa raiz aqui e transformar numa potência. Então, trabalhando aqui com as bases, ó. Então, aqui vai ficar 1 sobre o 32, é a mesma coisa que 2 elevado a 5, certo? E tudo isso está elevado a menos 2, igual a raiz de 8 no índice x, ó, o 8 é a mesma coisa que 2 elevado a 3, beleza? Então, vamos tentar, ó, subir com esse 2 para cá, certo? Ó, eu vou pegar esse 2 aqui, ó, vou inverter aqui. Quando você inverte, ó, quando você volta com o expoente para cima, inverteu a base, esse 5 ele vai ficar negativo, certo? Ou então você também pode pensar assim, ó, como aqui o expoente é negativo, eu posso inverter essa daqui, ó, tá? Inverter essa fração aqui e trocar o sinal desse expoente, tá? Porque aqui está negativo. Então, vamos lá. Vou inverter essa. Invertir. Toda vez que eu inverter a minha base, o expoente troca de sinal. Então, aqui vai ficar 2. Beleza? Então, eu consegui subir com esse 2 aqui. Tá? Esse 1 nem precisa mais colocar, né? Aqui, agora eu vou usar a volta da propriedade, ó. 2, né? Ó, fiquei com um x aqui e 3. Quem está por dentro, está por cima. Quem está por fora, está por baixo, tá? Como é que vai ficar aqui, ó? Esse 1 nem precisa colocar mais, né? Então, vai ficar 2 elevado a 5 elevado a 2. Aqui eu vou multiplicar os expoentes. Então, vai ficar 2 elevado a 10 igual a 2 elevado a 3 sobre x. Pronto. Igualada as bases, cancela as bases, iguala os expoentes. Então, daqui a gente conclui que 3 sobre x é igual a 10. Se você quiser, pessoal, você pode aqui passar o x multiplicando e depois voltar com o 10 dividindo. Tá? Ou quem preferir, pode completar com 1 aqui e fazer a cruzadinha. Tá na mesma. Então, 10 vezes x vai ficar 10x. E 3 vezes 1, 3. Agora isola o x, passo 10 dividindo. Ó. Então, vai ficar x igual a 3 dividido por 10. Então, conjunto solução, 3 décimos. Beleza? Tranquilo, pessoal? Então, você tem que arranjar um jeito de tentar igualar suas bases aí, respeitando as propriedades de potenciação. Só que eu vou falar de mais um caso que pode acontecer, que é quando, tá? Você precisa, mais um exemplo aqui, que é quando você precisa usar uma substituição de variável, tá? Como assim? Quando é que eu vou usar substituição de variável, Jefferson? Quando você tiver, pessoal, tá vendo que aqui eu tenho uma soma? Aqui, ó, eu não tenho mais, igual eu tinha nos outros exemplos, né? Eu tinha assim, ó, uma coisa, né, com expoente igual a outra coisa com expoente. Aí eu tentava igualar as bases. Ok, só que aqui eu tenho uma soma, tá? Quando você tem uma soma, você não tem mais aquela estrutura do tipo, A elevado a x igual a uma outra coisa elevado a y, certo? Você não tem mais isso daqui. Você tem aqui uma soma, que você tem, ou poderia ser uma soma ou uma subtração, certo? Então, nesse caso, você vai usar indica que você vai usar uma substituição de variável. E quando é que você usa a substituição de variável? Quando você tem coisas na sua equação que são, digamos assim, que são iguais. Por exemplo, aqui eu estou identificando, pessoal, que eu tenho 5 elevado a x. Aqui vai aparecer também, aparece um 5 elevado a x, né? Embora aqui o meu expoente esteja x mais 1. Então, o que eu tenho que fazer?
Eu tenho que pensar na volta daquela propriedade da soma dos expoentes. Ó. É muito comum isso daqui, quando a gente vai resolver equação exponencial. Ó. Tá vendo que o meu expoente tem uma soma? Eu vou voltar à propriedade, a propriedade de potenciação. Se está numa soma, eu posso quebrar numa multiplicação. Então, como é que ficaria? 5 elevado a x, tá vendo? Mais. Esse cara aqui, ó, como o meu expoente está uma soma, eu vou quebrar ele numa multiplicação. Então, mais 5 elevado a x vezes 5 elevado a 1. Tá vendo? Porque se eu voltar aqui, ó, se eu multiplicar aqui, eu volto aqui, né? Porque na multiplicação eu vou somar os expoentes. Então, estou fazendo a volta. Igual a 30. Por que eu fiz isso? Porque agora, ó, eu tenho duas coisas iguais na minha equação. O 5 elevado a x. Entendeu? Então, o que eu posso fazer? Uma substituição de variável para facilitar o cálculo. Então, esse 5 elevado a x eu vou chamar de uma outra coisa. Eu vou chamar de y. Então, aqui, ó. Aqui, como eu identifiquei que eu tenho duas coisas iguais na minha equação, eu posso trocar essas coisas por uma outra letra. Então, eu vou usar essa substituição aqui, ó. Y igual a 5 elevado a x. Beleza? E aí, eu encontro o valor do y, porque daí eu vou cair numa equação ou do primeiro ou do segundo grau. Encontro o valor do y e depois eu volto para o x. Certo? Então, como é que ficaria aqui? Pela substituição, né? Então, vai ficar y mais y vezes 5 igual a 30. Aí virou uma equaçãozinha do primeiro grau. E vai ficar, ó, y mais y vezes 5 é a mesma coisa que 5y, né? Igual a 30. Y mais 5y vai ficar 6y. Então, 6y igual a 30. Daqui a gente tira, ó, 6y igual a 30, y vai ser igual a 30 dividido por 6. E daqui a gente tira que o y é igual a 5. Beleza. Eu fiz a substituição para achar o y. Agora eu tenho que voltar para achar o x. Então, volta lá. Como eu achei que o y é igual a 5, tá? Eu vou voltar para x. Ok? Então, aqui, volta para x. Volta para x. Tá? Voltando para x, pessoal, ficaria, então, o y eu sei que vale 5. 5 igual a 5 elevado a x. Pronto. Bases igualadas. Quando eu não tenho expoente, eu posso colocar 1, né? Daqui, bases igualadas, ó, eu caio naquele caso, ó, que eu tenho alguma coisa com expoente igual a alguma coisa com expoente. Cancela a base. Daqui a gente conclui que o x é igual a 1. Então, solução, conjunto solução, é 1. Beleza? Bora mais um exemplo? Então, aqui, ó. Novamente, ó. Tá vendo? Eu vou ter que usar uma mudança de variável, tá? Porque eu não tenho mais, ó, uma coisa com expoente igual a outra coisa com expoente. Então, primeiro, eu vou ter que pensar aqui, ó. Aqui eu tenho x menos 2, ó. Eu estou fazendo uma subtração. Então, eu vou quebrar isso aqui numa divisão, certo? Eu vou usar o oposto a volta da propriedade, né? Da divisão de potências com a mesma base. Então, aqui, ó, vou quebrar isso daqui. Esse 2 elevado a x menos 2, pessoal, é a mesma coisa, ó, aqui 2, né? Elevado a x dividido por 2 elevado a 2. Tá vendo? Porque se eu fosse fazer essa divisão, ó, eu iria conservar a minha base e subtrair os expoentes. Aqui eu fiz o contrário, ó, já tinha uma subtração, eu quebrei numa divisão. Beleza? Mais 2 elevado a x igual a 18. Aí eu percebi que na minha equação ficou com duas coisas, eu tenho coisas iguais na minha equação. 2 elevado a x e 2 elevado a x. Então eu vou usar uma mudança de variável. Esse 2 elevado a x eu vou chamar de y. Então a gente ficaria, vou usar essa substituição aqui, ó. Y igual a 2 elevado a x. Então aqui 2
elevado a x vai ser meu y, né? Vendo? Então, vai ficar assim, ó, y sobre 2 elevado a 2 é 4, né? Mais y é igual a 18, correto? Aí tem uma equação do primeiro grau com fração. Ó. Você pode vir aqui, ó, completar com 1, completar com 1, tá? Então, aqui o MMC vai ser 4, né? O MMC vai ser 4, eu posso trocar tudo por 4. Então, ó, faz 2 tração, um do lado do outro, ó. Tá? Um de um lado, outro do outro. Coloca 4 e 4. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 4 por 4 vai dar 1 vezes y, vai ficar y, mais 4 dividido por 1 vai dar 4 vezes y, vai ficar 4y. 4 dividido por 1 vai dar 4. 4 vezes 18. Então, aqui vai ficar 32, subiu, vai dar 72, né? Cancela as bases, ó. Cancela os denominadores, né? Cancelou, cancelou. Daqui vai ficar... Daqui... Assim, engasguei aqui, pessoal. Daqui vai ficar 5y igual a 72. Aí a gente volta para cá e acha que y é igual a 72 dividido por 5. Beleza? Peraí, pessoal. Estou engasgando aqui. Tudo bem, galerinha? Coronice. Oi? É coronice. Não, engasguei mesmo. Beleza, pessoal? Então, aqui, a gente vai ficar. Então, a gente achou aqui... Opa, peraí. Peraí que eu acho que deu uma travadinha aqui, peraí. Tá travado aí, pessoal? Deu uma travadinha aqui. Tá travado aqui, tio. Peraí, só um minutinho. Pessoal, enquanto isso... Peraí, deixa eu tentar arrumar Não, aqui. na real não tá travado não, é que você largou. Mexe a mão aí, deixa eu ver. Peraí. É que tá dando um delay aqui. Não tá aparecendo minha mão? Não. Não, peraí. Faz o seguinte, Se quanto... tiver mexido ali, apareceu uma sombra, tá ligado? Deixa eu só, peraí. Tá, deixa eu te desconectar. Vai fazendo o exercício desse módulo, pessoal. Enquanto isso. Tentar dar uma destravada aqui, peraí. É um módulo, pode fazer lá da página 235. O módulo 23. Pode tentar fazer o exercício número 1. Deixa eu ver. Vê se voltou, pessoal.
Estão vendo minha mão? Ó, voltou, pô. Tá com a mãozinha aí. Tá. Peraí, deixa eu pegar aqui. Volta lá no exercício. Pega lá o exercício, pessoal. Tentem fazer o primeiro aí. Voltou? Tá de boa? Tentem fazer esse aqui, pessoal. Ele envolve função composta. Lembra lá como que vocês fazem função composta? Ó, você tem aqui f de x igual a 2 elevado a x, correto? G de x igual a 8x. Lembram dessa anotação aqui, ó? O que é f da g de x? Você vai pegar a g e vai colocar dentro da f. Ou seja, você vai pegar a g de x, né? Que é esse 8x aqui, vai colocar no lugar desse x aqui, correto? Então, como é que ficaria aqui, ó? Função composta, né? Colocar uma função dentro da outra. Então, no lugar do x, ó, tá vendo que no lugar do x, o que eu vou colocar? A g de x, beleza? Então, eu vou vir nesse x aqui e vou colocar a g de x, que é 8x. Então, aqui ficaria 2, né? No lugar do x, eu vou colocar a g, ou seja, 8x. Correto? Igual. Agora, aqui ao contrário, ó. Aqui eu vou colocar a f dentro da g. Então, ó, aonde tem o x da g, eu vou colocar o que no lugar? A f de x. Tá? Então, vou vir aqui no x e vou trocar pela f de x, que é 2 elevado a x. Como é que ficaria, então, aqui, ó? 8 vezes. Então, no lugar desse x, eu vou colocar a f de x, que é 2 elevado a x. Então, 8 vezes 2 elevado a x. Pronto, ele quer que você resolva essa equação aqui exponencial. Tentem lá. Fala, Gui, beleza? Guilherme? Tá me ouvindo, Gui? Vinícius? Oi, Beleza, tá Vinícius? e aí? Tranquilo? Luiz, Tranquilinho? tá me ouvindo? Beatriz? Tentem terminar aí, pessoal. 1. O x vai dar uma fração. Certo, Jorge. Muito bem. Tenta fazer a 2, Jorge.
Então, aqui, pessoal, ó, aqui eu tenho base 2, né? Base 2 aqui. Esse 8 aqui,